Olá, como vai você? Eu me chamo Lívia Alves e esse é o Conexão Diversa. A ONG Artigo 19 me convidou para fazer parte do projeto Compartilhe Informação, Compartilhe Democracia, neste ano focado nas eleições municipais. Esse é o nosso quinto e último episódio. Durante essa saga, conhecemos visões políticas de residentes do Taboão da Serra, São Paulo, Campo Bom, no Rio Grande do Sul e Caucaia, no Ceará. Esses episódios estão disponíveis para você ouvir e compartilhar com seus amigos. Hoje vamos ouvir Josane Cristina e Otávio Otto, eleitores do Rio de Janeiro. Meu nome é Josane Cristina de Moura Pinho Camilo. Eu tenho 42 anos, auxiliar de cozinha e voto no município do Rio de Janeiro. Eu sou o Otto, eu tenho 37 anos, eu moro no Rio de Janeiro, capital, mais precisamente na Zona Oeste, que é uma zona muito grande, composta por muitos bairros e muitos eleitores e que tem uma demanda muito grande de saneamento básico, de transporte, coisas que ainda precisam ser sanadas. Com quantos anos você passou a se interessar por política? Eu passei a me interessar por política a partir dos meus 30 anos. Foi aonde eu comecei a me interessar, a saber sobre partidos, sobre política, sobre direita, sobre esquerda, de encontrar o meu ponto ali dentro da sociedade, né? A que grupo eu pertenço. Então foi a partir dos 30 anos que eu comecei a ter esse interesse. Eu me interesso por política desde quando eu era pequeno. Eu cresci vendo jornal com a minha família, lendo jornal. A minha família tinha esses hábitos, né? Antigamente. E isso me influenciou muito. Eu cresci vendo impactos como o nascimento do Plano Real e a zebrinha da inflação. Era uma coisa engraçada que uma criança não entendia, mas eu ainda lembro. Isso me influenciou muito. Eu sempre prestei muito atenção nessas coisas. Sempre foi uma coisa muito interessante para mim ver o quanto essas decisões tomadas por homens tão falhos como nós influenciam a vida de toda uma população. Qual o impacto das eleições municipais na sua região? Bom, eu acho que o impacto começa antes da eleição. Antes da eleição, um pouco antes da eleição, a gente começa a ver coisas que não aconteciam antes, como, por exemplo, ruas que tinham necessidade de asfalto serem milagrosamente asfaltadas, esgotos a céu aberto, que muitas vezes tem uma reclamação de anos sendo resolvidos, pequenos políticos e benfeitores de certas áreas aparecendo, né? É como o Papai Noel que só aparece no final do ano, sabe como é que é? Então acontece muito isso. Aqueles políticos que a gente nunca vê durante 4 anos de repente aparecem falando que fizeram certas coisas e fazendo certas coisas, ou distribuindo umas cestas básicas, ou fazendo determinadas obras para a população. Mas isso é uma coisa que a população mesmo ela já está escaldada, já existe até aquela fala popular de a rua tal foi asfaltada. Porque é ano de eleição, né? Por mais que algumas coisas tenham mudado muito quanto à distribuição de panfletos e cartazes e tudo mais, muitas vezes as organizações que fazem essas campanhas, elas não são tão preocupadas com a vontade dos moradores e saem botando placa de vereador, de político, onde não se tem apoio. Muitas vezes você chega na sua casa, tem uma placa lá porque acharam conveniente botar a placa naquele lugar, como se você fosse apoiador. Isso já aconteceu, pelo menos na minha casa, onde eu moro, umas 3 vezes. E em nenhuma foi falado com os moradores sobre botar a placa ali naquele lugar. Mas assim, você pode acordar e dormir e acordar com uma placa de um político na sua casa. Existe uma legislação para que não haja tanta poluição visual, mas muitas vezes eles burlam essa situação com essa questão de um apoiador. Mas nem sempre o apoiador sabe que tá apoiando, né?
Bom, o impacto das eleições na minha região, no caso, é um impacto muito grande, né? Porque ainda mais a região que eu moro, que é a Zona Norte do Rio de Janeiro, lotada de comunidade e abandono e tudo mais. Então, assim, o impacto é grande. A gente sempre espera que entre alguém que faça diferença pra gente, entendeu? A importância da gente se atentar em quem a gente vai votar, em quem a gente vai escolher para melhorar a nossa situação de vida, é uma parada que todo mundo deveria estar prestando atenção, todo mundo deveria se informar em locais, óbvio, né? Em locais que sejam verídicos, né? Que tenham informação concreta e verdadeira, porque depende do nosso futuro, do futuro dos nossos filhos, entendeu? Sim, então é importante pra caramba que a gente tenha essa mentalidade de pesquisar, de saber e não achar que qualquer pessoa que botar lá vai ser bom pra gente e acabou. Não é bem assim que acontece. Então uma parte importante. Pensar em quem vai cuidar do nosso município, do nosso município ali, da nossa região, entendeu? Principalmente se você mora numa região que é pobre, que é cheia de criminalidade, que tá ali mostrando ali na cara dos outros o abandono. Entendeu? Então, é uma necessidade muito grande. Como as eleições municipais impactam na sua vida? Bom, eu acredito que a eleição por si só ela não impacta na minha vida nem na vida de ninguém, né? A eleição em si é um ato. Aquele ato ali é um momento, é um dia só dos seus 365 dias do ano, né? É um dia dentro dos 4 anos que virão. Eu acho que o resultado da eleição ele impacta muito mais do que a eleição em si. Se for falar do que realmente impacta, é o resultado. É quem as pessoas escolhem e o que essas pessoas fazem com esses votos. O que essas pessoas vão fazer dentro desses 4 anos. Qual é o projeto dessas pessoas? Os projetos para as pessoas menos favorecidas, os projetos para fazer com que as pessoas alcancem outros lugares, alcancem mais cultura, alcancem educação, alcancem saúde, alcancem justiça, né? Porque não se fala muito, né, na dificuldade do acesso das pessoas à justiça, à documentação, a coisas básicas como uma certidão de nascimento, que tem gente que não tem certidão de nascimento, né? E ainda vive disso. Então, e ainda vive assim. Então, o que vai realmente impactar na minha vida vai ser o resultado. Podem ser políticas favoráveis ou podem ser pessoas que não vão fazer nada e vão deixar o barco correr e não vão fazer a manutenção do que já existe, e o que já existe é precário. Então, isso é o que realmente impacta. Você acha que os eleitores novos são politicamente engajados na sua região? Engajamento é uma parada que acho que passa longe, porque a gente ainda continua batendo naquela tecla de que as pessoas não se informam da política, no geral, eles não se informam da política. Então, os novos eleitores, eles não estão querendo saber se aquela pessoa que ele vai votar, se aquela pessoa vai ser bom, não só para ela, mas para a região dela, para a família dela, para o futuro ninguém se informa. Infelizmente, engajamento acho que é uma parada que falta muito. Porque, na verdade, a galera ainda não teve o seu chá revelação de classe, tá ligado? Então, quando você não tem ciência a qual classe você pertence, a qual grupo você pertence, você não tem direcionamento. Então, você vai na onde tá, no político que tá mais hypado, no político que tá mais em evidência, no político que tá fazendo mais show e tudo mais. Então, assim, falta engajamento nessa parte, porque as pessoas ainda não têm direcionamento sobre em que ponto elas estão ali na sociedade. Então, assim, eu acho que falta engajamento pra caramba, porque muita gente vai votar. Já ouvi até pessoas falando, porque se oferecer um dinheiro bom pelo meu voto, eu vendo. Então, não tem engajamento, infelizmente. Então, as pessoas estão indo naquilo que elas acham que vai ser bom e no final não vai, entendeu? Eu ouço muito relatos de gente que vai justificar voto, que vai procurar alguém para comprar o voto dela, para ela vender o voto. Então, eu acho que falta muito de engajamento. E isso é uma parada que atrapalha, entendeu? Porque não adianta eu ter o meu direcionamento, saber em quem que eu vou votar, saber em qual político vai ser bom pra gente, se as outras pessoas têm uma visão diferente da minha. A gente está no mundo de influenciadores, na real. Né? A gente está no mundo de influenciadores.
E eu vi muita galera do rap, principalmente, porque eu já fui rapper, então eu vi muita galera do rap apoiando grupos de direita, tá ligado? E, tipo, uma parada que, como se o rap hoje em dia não fosse mais a voz da periferia e sim um contrato comercial, tá ligado? É só uma forma de negociar. Então, assim, eu vi uma galera do rap se posicionando com pessoas apoiando deputados de direita e bolsominions e tudo mais. E é uma parada que é decepcionante até pra gente que é da arte. Então, a gente que já fez parte disso, já fez parte desse processo, se debater assim, se deparar, na real, com pessoas apoiando pessoas totalmente contrárias ao que o rap prega. Então, assim, até no meio da própria arte, parece que falta direcionamento. E ou falta direcionamento, ou é a parte que o dinheiro está falando mais alto. Então, graças a Deus, a gente ainda tem alguns artistas de referência que realmente fecha do nosso lado, mas está sendo complicado, porque ver pessoas do nosso meio ali fechando com políticos de direita, que são totalmente contra ao que eles mesmos cantam, tá ligado? Então, o que eles representam para esse pessoal que eles estão apoiando é totalmente nadar contra a maré, tá ligado? E também jogar fora o trabalho de vários outros grupos da antiga que se esforçaram para chegar num patamar de ser ouvido. Eu acho que os novos eleitores e os velhos eleitores não estão engajados na minha região. Os que estão engajados por algum tipo de interesse em conseguir um emprego, em conseguir uma indicação. Quanto a engajamento real político das pessoas mais novas, tanto das pessoas mais velhas, eu vou incluir elas nisso, eu acho que hoje em dia a política perdeu a fé, ela perdeu a credibilidade, então as pessoas não acreditam nela. Por isso que a gente tem esse número absurdo de pessoas que não vão votar ou de pessoas que justificam os votos, porque existe um pensamento de que nada vai mudar, de que tudo vai ser sempre mais do mesmo. E isso eu acredito que isso seja de interesse das pessoas que estão puxando as cordas, dos grandes magnatas, das grandes corporações, dos grandes políticos, enfim, seja de interesse, porque se as pessoas que questionam política, que questionam as decisões dos políticos, que questionam os rumos do país, deixam de votar, se elas se omitem e só votam aqueles que estão com algum interesse ou estão sendo manipulados como massa de manobra para criar novos mitos, essas pessoas, se só elas votam, a gente vai continuar tendo uma política ruim. Se as pessoas não se levantarem e votarem, a gente vai continuar tendo uma relação muito ruim com a política. Eu ouço muito dos jovens, tanto dos mais velhos, que não adianta nada, que quem entrar vai ser igual ao outro. E isso é uma desesperança, é uma coisa que deixa a gente que ainda acredita que esse país vai dar certo, a gente que ainda tem fé nesse país, muito triste. É uma coisa que deixa a gente triste ouvir isso de outras pessoas. Ouvir que não adianta votar. O que você espera dos candidatos eleitos nesta eleição municipal? Eu simplesmente espero mudanças dos candidatos, assim, que a gente tenha uma melhora, que tenham pessoas mais engajadas, entendeu? Que tenham pessoas que realmente lutem pelos nossos direitos. Inclusive, não sei se eu posso fazer isso, mas eu vou fazer campanha para o Henrique Azevedo, porque foi um cara que eu me identifiquei pra caramba quando ele veio com o discurso dele do fim da escala 6x1 e o quanto isso é prejudicial pra gente, principalmente para quem trabalha em mercado, no meu caso que trabalho no ramo de ramo alimentício, restaurante, essas paradas a gente não tem vida, e a escala 6x1 foi um dos caras que eu realmente me identifiquei ali. Então, acho que uma grande promessa para mim que tivessem mais 50 Henrique Azevedos na política em prol do trabalhador. Eu espero bastante dele, eu espero realmente, meu voto com certeza é dele, eu espero realmente que ele faça diferença pra gente. Eu sei que não é uma parada que vai ser automático, mas com o tempo, eu acredito que sim, porque ele, antes de entrar na política, ele já fez uma puta de um hype aí com a PEC dele lá,
a PEC não, no caso, o abaixo-assinado dele, pelo fim da escala 6x1. Eu fui uma, não das primeiras, porque quando eu tomei ciência já tinha, tipo, 50 mil assinaturas. Então, quando eu peguei já tinha 50 mil, quando eu fui lá e deixei a minha assinatura. Então, a gente já conseguiu passar da marca dos 1 milhão. Então, isso é uma parada que dá esperança, sabe? No meio de toda a escuridão, dá esperança. Então, assim, o que eu espero é que realmente a gente consiga ter pessoas que lutem pelo pobre, que lutem pelo trabalhador, que lute pelas favelas. É uma parada que realmente eu acho que é o que não tem como esperar nada que não seja isso, entendeu? É melhoria. Melhoria na educação, melhoria na saúde. Isso com relação, tipo, a minha região também, mas em outras regiões. E de preferência pessoas que estejam ali representando realmente a porra do pobre. Que represente o trabalhador, que represente o favelado, que represente a mulher preta, que represente o homem preto. Então, acho que é o mínimo que a gente pode esperar para que no futuro a gente tenha uma vida melhor. Esse foi o Conexão Diversa, um projeto parceria entre Artigo 19 e o canal Lado Pan. Não se esqueça de seguir Artigo 19 nas redes sociais e deixe aqui os seus comentários sobre os temas debatidos hoje. Compartilhe nas redes sociais usando as hashtags Compartilhe Informação, Compartilhe Democracia. Obrigada, Josane Otto, pela sua participação. E obrigado você, meu querido, querida ou querida ouvinte, por ter acompanhado esse podcast até aqui. Vocês foram incríveis e me fizeram pensar em como a política consegue ser mais ampla do que imaginamos. E gostaria de dar um agradecimento especial ao Artigo 19 que me deu essa oportunidade de fazer parte desse projeto incrível. Nunca deixe de compartilhar informação e compartilhar a democracia. Até uma próxima vez e tchau, tchau!